Guarda essas porra, não. Beleza. Então, a tomada de uso específico é que vai ter um equipamento só ligado nela, né? Tomada de uso geral é aquela que pode ter mais equipamentos, né? Não tem um equipamento definido para ela. Beleza. E o perímetro vai ser o que? A soma dos comprimentos de parede, né? Tranquilo. Então, como é que nós vamos dimensionar a quantidade de tomadas, né? Tomada de corrente ou tomada. Ó, em banheiros, isso pela norma 5410, certo? Em banheiros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório, né? Próximo à pia, desde que seja distanciado 50 centímetros da área de chuveiro. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Doutor, não dá certo, não. Tomada perto de água, energia, Justamente, justamente. Água e energia não dá muito certo, né? certo, Então, não. o que acontece? No chuveiro, vai ter muito respingo, né? Então, o que acontece? Pode acabar de ficar encharcando a tomada e acabar conduzindo corrente elétrica, né? Então, a pessoa já está molhada, tomando banho. E tomar um choque por causa de uma tomada que fica ali muito próximo Chegando aqui, pronto. Por causa de tomada que fica muito próximo do chuveiro, né? A gente tenta evitar isso. Colocar, no mínimo, uma distância de 50 centímetros da tomada para o chuveiro. Professor, e se a pia ficar, a tomada em cima da pia ficar menos que 50 centímetros? Põe na parede pelo lado de fora do banheiro. Mais seguro. Mais seguro, justamente. Tem que zelar pela segurança, não é isso? A gente vai ver quando a gente for falar de quadro de distribuições que existe o dispositivo DR, né? Que ele vai ser utilizado principalmente nessas áreas molhadas, né? Mas nem por isso a gente vai confiar de colocar uma tomada muito próximo de chuveiro, beleza? Ó, em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, certo? Desde que ela tenha pelo menos 80 centímetros de largura, ou seja, desde que a varanda tenha pelo menos 80 centímetros de largura. Por quê? E aí, seu Vicente? Eu não entendi. Para evitar que a chuva termine encharcando a tomada. Justamente, a mesma coisa do chuveiro, né? Quando chove, Uhum. essa tomada pode ser encharcada se a varanda tiver menos que 80 centímetros. Né? Lembra que às vezes a chuva vem muito forte com vento, não é isso? Então essa tomada pode acabar ficando molhada e eletrificar todo o piso que está molhado, né? Então, para evitar o risco, se a varanda tiver menos que 80 centímetros, você põe a tomada pelo lado de dentro da casa, né? E vai utilizar uma extensão. É mais seguro do que colocar ela na varanda que seja muito estreita. Beleza? Em cozinhas. Em cozinhas, copas, área de serviço e locais análogos, né? Áreas molhadas, deve ser previsto, no mínimo, um ponto de tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Sendo acima da bancada da pia, deve ser previsto, no mínimo, 2 tomadas de corrente no mesmo ponto ou pontos distintos. Lembra lá que a gente precisa calcular o perímetro do ambiente? Sim. É justamente para saber quantas tomadas vão ser utilizadas. Por exemplo, se eu tenho lá uma cozinha que ela tem um perímetro de 20 metros, né, eu somando todas as paredes de 20 metros, como é que eu vou saber a quantidade de tomadas que eu vou utilizar nela? Pega esses Professor, 20 metros... Oi. desculpa bem me interromper. Nesse caso, os 20 metros está dizendo somando a As somada da paredes. parede. Isso. O comprimento... 5 metros quadrados. Não, quadrados não. 20 Somos metros somos linear. 4 lados da parede, né? Justamente. Somos 4 paredes. O comprimento das 4 paredes. Entendeu? Pronto. Então, se eu tiver uma cozinha lá, que eu tenho 5 metros
de parede por 5 metros, né? Então, eu vou ter o quê? 5 mais 5 20 mais 5 metros. mais 5. Dá os 20, certo? Certo. Entendeu, Jason? Entendi. Pronto. Então, o que acontece? Quantas tomadas eu vou colocar nesse ambiente? Eu vou pegar esses 20 e dividir por 3,5. Vão dar quantas tomadas aí? 5. Deu 5? Deu 5. Dividido por 3,5. Dá Dá... 5,71, não é isso? Isso. Isso. Só que o que acontece? Ao contrário lá da iluminação que a gente arredondava para baixo, né? Ou para baixo ou para cima, nas tomadas a gente sempre vai arredondar para cima. Ou seja, se deu 5,71, a gente vai pôr 6 pontos de tomada. 6. Beleza? Ó, quando ele fala Beleza. aqui, a cada 3,5 metros ou fração, né? Ou seja, se sobrar mais alguma coisa, a gente coloca mais uma tomada. Certo? Sendo que acima da bancada de pia deve ser previsto no mínimo 2 tomadas. Certo? Certo. Beleza. Em salas e dormitórios, devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo ser espaçadas tão uniforme quanto possível. O que é isso? Por que a gente faz esse espaçamento? Porque às vezes você quer mudar a mobília de lugar, né? Por exemplo, o rack está numa parede e você quer mudar para outra parede. E às vezes não tem tomada. Para evitar de precisar rasgar a parede lá para colocar uma tomada a mais, você já projeta com uma tomada nesse ponto. Beleza? A gente vai fazer um exemplozinho ainda aqui. Eu vou trazer só logo as informações, depois a gente faz um dimensionamento. Beleza. Em salas de estar, deve-se atentar para as possibilidades de um ponto de tomada ser utilizado por mais de um equipamento. É aquele caso de você ter uma Sky, você ter um som, você ter uma TV, né? Você ter mais equipamentos ali sendo colocados home theater. Um home theater, né? Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Quando você vai fazer um levantamento desse, você tem que perguntar para o cliente o que ele vai utilizar tanto no rack, né? Por exemplo, aqui em casa nós temos, acho que uns 4 equipamentos, né? Então, o que eu faço? Eu coloco 4 pontos de tomada, beleza? É melhor a gente colocar mais do que ficar utilizando T, né? T, Benjamin, extensão, né? Apesar de ter aquelas extensões que elas têm um filtro, né? Aquela que tem vários pontos, né? Mas o que acontece? Se você sobrecarrega ela, você vai estar sobrecarregando a fiação. Porque a fiação ela é dimensionada para colocar uma tomada só, por exemplo. Beleza? Então, logo... Tá tudo errado. Oi? Aqui em casa tá tudo errado. Tá tudo errado, né? É bom que ela vai fazer na prática. Aí. Primeira cobaia vai ser aqui mesmo, esse é o jeito. Já tem uma prática para fazer. Professor, se aqui tiver, se eu tiver de ganhar, se você me oferecesse R$500 para achar aqui um Benjamin, você não ia... Eu ia perder os 500. Eu desde uma reportagem que eu assisti há muito tempo do Corpo de Bombeiro falando sobre eletricidade, inclusive aqui no Piauí, falando sobre o que era o que provocava muito incêndio, principalmente em residências. Falando de o Benjamin, o T, aquele rapaz Aí pronto, daí de lá para cá eu comecei a eliminar e foi indo. Hoje não tenho, de jeito nenhum. É desse jeito. Porque o que acontece? Às vezes você faz um dimensionamento para tomada, mas você acaba sobrecarregando ele, né? Sobrecarregando o T. Então, e lembrando que aquilo ali ele vai sobreaquecer. E ele é geralmente não, sempre ele é de plástico. Né? Então, o plástico aquecido ele é mais fácil de pegar fogo. E a outra, os que a gente encontra no mercado, tem deles aí que você usa a primeira vez e se desmonta todinho. Isso, justamente, não tem isso. Um mau contato, você bota, você vai plugar com uma tomada e fica centelhando. Isso. Eu acho que ainda tem um desse aqui em casa. Acho que eu tenho um desse, que ele, quando você vai tentar tirar a tomada, ele solta tudo. Vixe. Depois eu mando a foto pra vocês. Eu vou procurar ele aqui em casa. Mas eu deixei de usar ele. Quando eu cheguei lá no auditório Pois aqui eu sou adepto do filtro de linha.
Quando eu cheguei no auditório do Palácio da Música, Aham. eles usavam muito esses T's. E Acontece. o mais ruim mesmo que tinha, né? Aí num evento, a gente montando um evento, aliás, desculpa, desmontando um evento, a pessoa que auxilia a gente no palco Uhum. foi desplugar. Quando ele desplugou, fechou o Abriu. curto-circuito. Ainda bem que o sistema lá foi dimensionado, né? Sim. Botado cada parede tem um circuito. A do fundo é um circuito, a da lateral direita é um circuito, da lateral esquerda é outro circuito. Porque se não fosse, moço, Confusão. imagina aí. Imagino. Né? Beleza. Então, sempre que for fazer esse tipo de projeto, a gente deve dimensionar para a quantidade adequada de tomadas, né? Tomada de corrente. Então, sempre que for fazer um projeto, é bom fazer um levantamento de quantos equipamentos a pessoa tem e sempre deixar um de folga, né? Justamente para evitar que eles usem o filtro de linha, aí que o Neto tem muito, né? Usar o T, que é também conhecido como Benjamin, né? Que às vezes a gente precisa usar, mas ele não, assim, Também é um arranjo. conhecido não. Também Oi? conhecido não. Tô sabendo agora desse nome aí, Benjamin. Eu tava pensando que era um cara. Não, né? T e Benjamin é a mesma coisa. Beleza? Outra aí, que eu não conhecia. Como é? Já não conhecia disso aí, né? Desse negócio de Benjamin. É, Tá aí que eu só falar uma coisa que eu ia dizer. Ah, E se um cara for qualquer um de nós for fazer um projeto, uhum, primeira coisa que eu vou fazer, rapaz, vou deixar um extra bem aqui. Vai que justamente, tu queira colocar uma coisinha aí e não justamente. tá pensando? Pelo menos um ou dois. Aham, Dimensionar o quarto, deixar uma tomada próxima da cama. justamente. Às vezes não é nem tão bom colocar próximo de cama, porque às vezes a pessoa vai botar o celular para carregar quando vai dormir, Coloca o né? celular em cima da cama. Bota o celular para carregar em cima da cama e às vezes até embaixo do travesseiro, né? Justo. Esquentando. Então, assim, perto de cama a gente evita de colocar tomadas, né? Renato, Mas aí depende também do cliente, né? Se o cliente quiser, aí é por conta dele, né? Aí a gente sempre avisa que não deve usar nada ali. Beleza. Então, para os demais cômodos, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada se a área do ambiente for menor que 2,5 metros quadrados, né? Aqui a gente já vai precisar de calcular a área. Podendo ser considerado um ponto de tomada externamente ao cômodo, a no máximo 80 centímetros da porta. Lembra quando eu falei lá do banheiro, que a gente coloca uma tomada pelo lado de fora, se não tiver uma distância adequada do chuveiro, né? Sim. Então, se o ambiente for muito pequeno, se for um cômodo muito pequeno, uma despensa, né, um depósitozinho pequeno da casa, né? Então a gente coloca a tomada a no máximo 80 centímetros da porta pelo lado de fora, beleza? Um ponto de tomada, se o ambiente for maior do que 2,25 e menor do que 6 metros quadrados, aí no caso a tomada precisa ser do lado de dentro. Geralmente a gente põe na parede mais distante da porta, beleza? Mas também pode ser colocada aquela tomada conjugada que eu mostrei para vocês lá nas primeiras aulas, né? A tomada com interruptor, beleza? E um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro, se a área do ambiente for maior do que 6 metros quadrados, devendo ser espaçada tão uniformemente como possível. Isso aqui eu vou mostrar para vocês quando eu for fazer o exemplo, beleza? Esse espaçamento uniforme. Tranquilo até aqui? Coisa. Cadê o seu Vicente? E aí, seu Vicente? Era assim que o senhor fazia? Tá mudo. Tá mudo, seu Vicente. Opa. E aí? Era assim que o senhor fazia? Não, que na verdade a gente sempre aplica o projeto, ele já vem dimensionado a distância, né? Ah, verdade. O senhor já Entendeu? só faz executar. Isso. Ai, deu para aprender agora como é que faz? Deu. Pronto. Agora o homem já vai projetar também. Aí É deu. isso? Beleza. Então, pessoal, vamos levar em consideração de novo
é o quarto, ou a sala de estar, né? Que é o maior ambiente aqui desse projetinho. Beleza? Então, como é que eu vou calcular o perímetro aqui da sala de estar? E aí, como é que a gente vai fazer? Calcula todos os lados, né, professor? Como os quatro Justamente. lados, né? A gente vai somar o comprimento aqui dos 4 lados, não é isso? Aqui, ó. Essa primeira parede, 2,85, não é isso? Tá aqui, ó. Esse outro lado, 6,05, não é isso? Essa outra parede aqui, qual é o tamanho dela? 2,85. Nesse caso aqui, 2,85. Total 17,80. E a outra, 6,05. Então, o perímetro vai ser o quê? A soma de todos os lados. Beleza? Ó, eu vou somar todos os lados lá da parede, né? Então, deu 17,8. 17,8. Não é isso? Isso. Bateu? Beleza. Então, ó, o perímetro lá é 17,8. Tranquilo. A quantidade de tomadas. Eu tenho uma sala de estar, não é isso? Sala de estar, eu posso considerar ela como uma daquelas regras lá, a última regra lá, que a cada 5 metros quadrados, a cada 5 metros de parede, eu vou ter uma tomada. Ou seja, a quantidade de tomada dessa sala vai ser o quê? O perímetro dividido por 5. Beleza? E deu quanto aí? 3,56. 17,8, não é isso? Que é o perímetro, dividido por 5, que deu 3,56. Isso. Deu uns No quebrados. caso, arredonda para 4. No caso, arredonda para 4. Não é isso? Isso. Beleza. Então, como é que eu vou posicionar essas tomadas agora? E aí, alguém tem algum chute? Bota um em cada canto. Um em cada Um canto? em cada parede. Uma observação importante aí que o Ronildo falou. Aqui, Ronildo. Ah, Você tá falando É. aqui? e outro aqui, ó. Falta uma, né? Pronto, Mas aí eu já Mas aqui é a janela, Ronildo. Como é que no lado da Justamente. janela, embaixo. Aí o que acontece? Isso que eu ia perguntar para vocês. Como é que eu vou fazer para lançar uma tubulação aqui para baixo dessa janela? Eu posso lançar ela por aqui, né? Eu posso lançar ela aqui do lado, descer lá na parede e embaixo da parede eu virar para cá, né? E colocar a tomada. Só que a gente evita fazer isso porque sempre que a gente vai rasgar a parede, pode rasgar demais e fragilizar. Né? Se a parede não for muito bem construída, essa parede pode acabar rachando depois. Né? Então, assim, sempre que tem janela, a gente evita de colocar tomadas embaixo, certo? Eu posso até colocar aqui no cantinho dela. No cantinho, parede. dá certo. Né? Eu posso até colocar aqui no canto da parede, mas geralmente a gente evita de colocar aqui embaixo, beleza? Então, aqui ó, a gente vai precisar de 4 tomadas, não é isso? Como eu falei, a gente arredonda para cima, quando é tomada. Beleza. Então, eu tenho lá o perímetro e tenho a quantidade de tomadas. São 4, não é isso? Beleza. Então, o que acontece? Para eu saber a distância entre essas 4 tomadas. Divide. Então, a gente vai fazer o quê? Ó? Pega o perímetro e divide pela quantidade de tomadas. 4,45. Deu 4,45, 45. não é isso? Isso. A distância de cada tomada. Perímetro dividido por 4 deu 4,45. Ou seja, a cada 4,45 metros de parede, eu preciso colocar uma tomada. O mais próximo disso. Né? Eu posso colocar mais de... né, professor? Oi? Porque se desse de botar um aqui na parede da cozinha, aí dá 4 metros, vai dar bico na parede do banheiro, aí não vale, Justamente. né? Na porta do banheiro. Justamente. Aí Aí, botar adiante, na frente, né? Justamente. Aí o que a gente pode fazer? Ou a gente diminui essa distância, ou a gente aumenta, mas aumenta pouco. Né? Isso vai de projetista para projetista. Beleza? Beleza. Então eu tenho que colocar 4 tomadas, certo? Distanciadas ali de 4,45 metros. Beleza.
eu posso começar a colocar a tomada em qualquer ponto aqui dessa parede, desse ambiente, certo? Só que o que acontece? O que geralmente a gente faz? Aqui na porta de entrada não vai ter um interruptor? Uhum. Sim. Né? Então, geralmente a gente considera esse ponto do interruptor como o primeiro ponto para a tomada. Beleza? Já pode botar com tomada conjugada, no caso, né, pastor? Isso. Já pode ser uma conjugada. Né? Ou se a pessoa não quiser, pode colocar uma tomada mais embaixo, né? A tomada baixa. Beleza? Gastadeira à toa. Seria um gasto a mais, né? Gastar com fio, tomara. A caixinha. A 4x2, caixinha. né? Então, geralmente, a gente coloca uma tomada conjugada aqui, com interruptor. Beleza? O S aqui é de interruptor, que é switch. Né? E o triângulozinho, eu mostrei lá na aula de desenho para vocês. Isso aqui seria o quê? Uma tomada, não é isso? Triângulozinho. Acho que sim, tu tá falando aí, não lembro mais não. Né? É Uma tomada média. É uma tomada baixa aí. Tomada Não, baixa. Lembra da caixa Abaixa? d'água. Se ela não tá pintada, ela tá é. com o nível de água lá embaixo, não é isso? Se ela é pintada pela metade, é uma caixa d'água no meio. Então seria uma tomada média. E ela pintada completa seria o quê? Uma tomada alta. Não é isso? Alta. Tomada alta. Beleza? E aí Tá não tá tranquilo. pintado, né? Então é tomada baixa, né? Justamente. Né, isso aqui eu vou mostrar de novo para vocês quando a gente for ver projeto, né? Projeto de instalação. Na aula de projeto de De instalação. novo. De novo. Não é possível que não aprenda. É. Beleza. Então nós temos a tomada aqui. Quantos metros eu preciso colocar outra tomada? 4,45 metros. 4,45. Então, eu posso medir para cá, fazendo esse L, né? Ou eu posso medir para cá. Aí, como eu falei para vocês, vai de cada projetista, para onde ele quer fazer a medição. Eu prefiro fazer quando eu tenho uma parede maior, né? Para o lado onde eu tenho uma parede maior. Então, eu vou colocar, medir lá... É o mais 4 lógico, né? Justamente. Eu vou medir lá 4,45 metros e vou colocar uma tomada. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Pronto. A próxima tomada eu vou colocar onde? Dessa daqui eu vou medir mais 4,45 metros. Então, Professor, oi, desculpa aí que o microfone está desativado aqui. Eu tenho uma dúvida aqui. diga lá. Quantos centímetros você deixa aqui da porta pro interruptor? Mais ou menos uns 20 centímetros, 15 centímetros. Não tem padronizado não, né? Tem não. Porque o que acontece? A gente precisa colocar ali um espaço justamente quando tem aquele portal, né? Às vezes precisa ter um espaçozinho de 3 dedos, mais ou menos, para colocar o portal, né? Então, assim, dependendo do tamanho da placa do interruptor, a gente precisa deixar um espaço. Então, assim, um palmo, que é 20 centímetros, né? De 15 a 20 centímetros é o suficiente. Que a pessoa já chega e já coloca a mão por dentro. Oi. Então, quer dizer, a regra que você tem que seguir no posicionamento de tomada é só o distanciamento que você faz mediante esse cálculo do perímetro Isso, né? justamente. Diga lá, seu Vicente. Não, eu ia dizer que, mas já é padrão, já entre 15 e 20. Isso, justamente. Né? Não tem, assim, uma norma que diga, tem que ser tanto. Entendi. Né? Mas a gente usa geralmente 15 a 20 centímetros, mais ou menos isso. Beleza? Você costuma usar quantos? É isso que eu tô dizendo, é entre 15 e 20. Você pode usar 15, pode usar 20. Aí uma coisa que não lembro quem foi que falou. A questão da distância, né? A gente está falando aqui de distanciamento mínimo, ou máximo, né? Se eu quiser colocar aqui, encher a parede de tomada, aí vai do bolso do cliente, entendeu? A gente está falando sempre do valor mínimo, da quantidade mínima. Vai alterar no bolso, né? Justamente. É como diz, o bolso é o limite, né? O bolso Mas é o guia. em termos de utilidade, vai aumentar a utilidade, né? Vai, sim. Né? Então, nós temos aqui 4,45, coloquei outra tomada. Daqui para o final da parede, eu tenho 48 centímetros. Tá faltando quanto ainda aí? 3,98, 97. 3,97? Então, aqui na parede, ó, eu tenho mais 2,85.
Já deu os 45, a soma? Isso aqui, ó. Senhor? Dá Essa não. parede aqui, mais essa aqui. Já deu os Não. 445? Deu Deu não, né? não. Dá não. Tá faltando ainda. Então a gente vai fazer o quê? Começar a medir aqui nessa outra, não é isso? É. Beleza. Então eu tenho lá mais 98 até chegar aqui nesse pedacinho de parede. Já deu os 445? Não. Deu ainda não. Passa, eu acho. Passou? Não. Não, passou ainda não. Para dar os 4,45, vai dar para eu colocar antes da porta? Não. Não. Não dá. Geralmente essas portas têm no mínimo 60 centímetros, não é isso? Isso. Então o que acontece? Eu vou utilizar um tamanho menor. Essa somatória aqui deu 4,31, certo? Uhum. Então, tá bem próximo de 4,35. Eu preciso ali mais 14 centímetros, né? Eu não vou colocar uma tomada em cima da porta, né? E nem no piso. Então, o que acontece? Eu diminuo essa distância. Coloco mais uma tomada aqui. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, dessa tomada aqui, eu vou distanciar mais 4,45. Lá foi, né? Até a porta lá, lembrando de 4 e novo, 15. daquela regra meio que usual, né? De deixar sempre 15 a 20 centímetros aqui, né? Se eu for botar os 4,45, vai passar da porta de novo, vai passar da parede. Então eu posso colocar uma tomada aqui, beleza? A gente vai utilizar sempre valores bem aproximados, né? Tá vendo? Ó? Aqui eu botei 4,45, aqui ficou 4,31, aqui ficou 4,15, né? Já cheguei na quantidade de tomadas que eu preciso? Não. Chegou. Já. Chegou. Precisava de 4, né? Já. Então Já. aqui, ó, são as 4 descidas que eu vou colocar. Eu coloco uma descida de tubulação aqui, coloco uma descida de tubulação aqui, uma aqui e outra aqui. Beleza? Professor, Oi. essa daqui é que fica meio assim, sem... Por conta de ela estar entre duas portas, né? Uhum. E aí um local de passagem para você estar botando, tá ligando alguma coisa aí. Mas lembra lá daquela questão do banheiro aqui, ó? Sim, Eu posso tirar a tomada que seria aqui do banheiro, do banheiro e utilizar colocar. Professor, Certo. entendeu? Oi. falando no que o Antônio falou aí, Uhum. reforçando aí, com certeza o arquiteto iria tirar essa tomada bem aí. É certeza. É quase Se, o- certeza. se o arquiteto fosse o Vicente, já está eliminado. Não, mas a questão de Ele arquiteto, botava a aqui, gente, ó. Mas é. a gente já imagina que ele ia fazer isso mesmo. Então o que a É. gente pode fazer, seu Vicente, aí nesse caso? Tem que Para puxaria, mim, ou colocaria ela aqui ou aqui. isso, aí mesmo. Ou aí no outro lado aí, né? Tá marcado aí, né? Justamente. Então o que Eu já ia acontece? falar isso aí. Então o que No acontece? caso, porque coloca bem. Isso daqui seria um dimensionamento padrão, né? Mas como eu falei para vocês, depende do projetista. Se o projetista quiser colocar ela aqui, né, nesse outro lado da porta, pode ser colocado. Se quiser colocar aqui, pode ser Ô, professor. colocado. Oi, Mas aqui, pode ver que aqui fica melhor. Pra botar um rack, um estante. justamente. Então o que acontece? Isso daqui seria o dimensionamento mínimo, né? Mas como eu falei para vocês, isso aqui é uma sala de estar. A pessoa pode colocar mais de um equipamento, né? Aqui só é uma tomada. Então, o que ela pode fazer? Coloca Bota um aqui, outro ponto de tomada. Né? Coloca uma tomada Professor, dupla aqui. um Oi? aqui. não sei se eu falei isso no dia da aula que a gente teve lá na aula de desenho técnico, que a gente nunca termina uma obra com o projeto que inicia. Não, termina não. Nunca. Termina não. Sempre muda alguma coisa. Sempre muda. Por conta do arquiteto mesmo. Justamente. Né? Então, o que acontece? A pessoa pode colocar uma tomada dupla, não é isso? Aquela tomada que tem 2 terminais, né? Mas se a pessoa não quiser colocar 2, quiser colocar Bota 3, 6. pode também. Não é isso? Tranquilo? E se a pessoa quiser colocar mais um aqui? Coloca. Coloca. Pode colocar também.
Não é isso? Quem não vai pagar nem eu mesmo, é ele. Seu Vicente pagando. Aproveita e ganha um extintor de presente. Eu só cobro mão de euro ao dobro. Né? Então, o que acontece? Se eu colocar essas tomadas aqui, eu posso até eliminar essa que está aqui próximo da porta do banheiro. Não é isso? É. Eu vou continuar tendo 4 pontos de tomada. Não é isso? Só que, e ainda, eu vou ter tomadas triplas aqui. Né? Então, vai suprir a necessidade desse ambiente. Tranquilo? Uhum. Professor, Oi. o senhor, além de projetar, você bota a mão na massa também, fazendo instalação, essas coisas, manutenção? Aqui em casa é só o que tem. Não, além da sua casa. Vamos fugir da sua casa. Não, nunca fiz, não. Faça assim, coisinha pequena. Não, para cliente não. Até porque, como eu trabalho na empresa, não dá tempo, né? Não dá tempo de eu ir fazer. Então, já tem os eletricistas e geralmente a gente vai mais para acompanhar. Entendi. Entendeu? Mas se precisar, a gente faz. Não tem esse negócio, não. Tá certo. Já puxei até cabo naquele shopping lá, Shopping Teresina. Quando eu me informar, o senhor... Puxei muito cabo naquele shopping também. Naquela galeria lá, boa aqui só para passar nela. Ah, moça. É o Teresina Shop, é? É, eu conheço ali. Depois eu posso mostrar uma foto da galeria de prateleira lá de eletrocalho. Negócio bom para passar ali. Bom para as costas. Beleza? Beleza. Então, qual vai ser a potência, né, para cada uma dessas tomadas? Como é que a gente vai dimensionar as potências de cada uma dessas tomadas, né? Ó, para banheiros, cozinhas, copas, área de serviço e semelhantes, deve ser previsto, no mínimo, uma tomada de 60 volt-amperes, né, por ponto, até 3 tomadas, certo? 600, né? 600, isso. Você falou 60? Não, 600. E para que passar de 3 tomadas, eu vou estar utilizando 100 volt-amperes para as demais. Beleza? Professor. Oi. Então, só um momento aí. Puxou serviço para quem lá? Lá no Teresina Shopping. Ah, para a empresa de lá? Para qual empresa? A subestação da Marisa. Ah, sim. Sei. A subestação da Marisa foi a gente que fez. Ah, foi, né? Uhum. Beleza? Beleza. Beleza, então, se eu dimensionar lá, a cozinha der 4 tomadas, eu vou colocar as 3 primeiras de 600 volt-amperes, certo? E a quarta, eu vou colocar de 100 volt-amperes. Beleza? Geralmente a cozinha é que vai pegar mais tomadas, né? Copa, área de serviço, banheiro é menor, então vai ser só a tomada de 600. Tranquilo? Aí tem uma observação, pessoal, que isso aqui já foi até questão de concurso da Chesf, né? Caso precise colocar mais do que 6 tomadas, né? Por exemplo, se eu precisar colocar 7 tomadas, eu vou ter que colocar 2 tomadas de 600 volt-amperes e as demais de 100 volt-amperes. Beleza? Então, ó, se for menos do que 6, até 6 tomadas, eu coloco 3 de 600 e o restante, e as outras, né? As outras 3 de 100. Se for mais do que 6, por exemplo, 7 tomadas, eu só coloco 2 de 600 e o restante de 100. Diminui de 600, né, professor? Oi? Aí o ideal é diminuir uma de 600 e aumentar uma de 100. Nesse segundo caso? Isso. Isso, ó, vai ficar 2 de 600 só e o restante vai ser de 100. Entendeu? Entendi. Tá ligado? Beleza. E os outros ambientes, para cada ponto de tomada, a gente vai ter 100 volt-amperes. Então, no caso lá da sala, que precisava de 4 tomadas, nós teríamos o quê? 4 tomadas de 100 volt-amperes. Beleza? Uhum. Isso aqui foi questão de concurso. Coisinha simples dessa, mas que pega muita gente. Beleza? Professor, voltando lá o de 6 pontos lá. Então, até 6,
eu considero 3 de 600 e boto as 3 de outras 100. 3 de 100. Ou seja, Justamente. eu teria 1.800 com 300, 2 e 2 de 100. 10. Isso, 2 de 100. Ok. Justamente. E se Professor, passar de 6, eu vou colocar só 2 de 600 e o restante 1.200 de 100. daria 1.700. As Isso, outras 5. isso. professor, Oi. a letra B aqui. Para os demais ambientes deve ser previsto no mínimo 100 reais para ponto de tomada. Isso. Nesse caso, economia, como botar de 600, ou é porque Tá falhando, eu não entendi. é porque assim, para os demais ambientes deve ser previsto o mínimo por ponto 100 de tomada. voltamperes. Sim. Aí o que No que caso, tem? até 4 tomadas. Não, isso a gente tá falando, por exemplo, se não for cozinha, não for área molhada, não for área de serviço, banheiro, a gente vai considerar de 100 voltamperes, independente da quantidade. Entendeu? Então, no caso daquela sala que a gente fez, só daria Isso. 400. No caso aqui, ó, no caso dessa sala, né? Cada triângulozinho desse daqui seria 100 voltamperes. Entendeu, Jasmine? E no caso que é da tripla aí? 300. Teriam 3 tomadas aqui de 100. Entendi. Beleza? Beleza. Entendeu, Jasmine? Jasmine? Entendi. Pronto. Então, tranquilo, pessoal? Já tá Tranquilo. acabando aqui de novo. De novo. Ah, rapaz, meu Deus. Deixa eu fazer a chamada aqui de vocês. Deixa eu ver aqui. É o Quem que tá aqui? Seu Vicente. Já tá com presença. O Eduardo já tá com presença. Quem mais? O Neto já tá com presença. Leonardo já tá Eu. com presença. João Felipe já tá com presença. Ronilton. Ari Frank que chegou agora, né, Ari? Ari Frank chegou agora. João Felipe, Eduardo, Neto. E pronto. Todo mundo. E eu? Ah, é, rapaz. Tem uma tanquirina aqui. Ah, Ó, tem uma tanquirina. É o mais participativo. Aí, pessoal, na próxima aula, a gente vai fazer dimensionamento de condutores. Né? A gente vai ver a diferença dos condutores, né? Os tipos de condutores que nós temos. Vamos fazer o dimensionamento para cada tomada dessa, qual vai ser a bitola da fiação que a gente vai estar utilizando, né? E vai dimensionar também o eletroduto que vai suportar esses circuitos. Só Tranquilo? gosto do amarelinho. Como é? Professor, Vai ser Oi. até melhor para dimensionar essas tomadas, né, professor? Vai ser até mais fácil para aprender. É mais fácil. Justamente. professor, Oi, eu vou com presença em mim aí, né? Que você não falou meu nome. botei.